E aí, galera, beleza? Mais uma semana, hein? Vamos lá, direto ao ponto, matéria nova, região Nordeste, tá? Nós vamos dividir em duas partes e vamos condensar nessa primeira aula, aqui nessa primeira parte, os percursos 17 e 18, tá? Percurso 17, ele é um pouquinho mais longo, percurso 18, bem curtinho. Juntando os dois, vai dar a aula de hoje, beleza? Vamos direto ao ponto. Conta aí, pessoal, região Nordeste do Brasil, né? Lembrando que o Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, ele é dividido em 5 macro-regiões, 5 grandes regiões, também chamadas de regiões administrativas do Brasil. Não é para confundir com aquelas regiões administrativas do Distrito Federal, tá? São outros contextos. Tá joia? Então, Brasil dividido em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vamos começar a falar hoje da região Nordeste, tá? Composta aí, ó, olha o mapinha, tá? Pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, tá? O mapa está destacado aí dentro do mapa do Brasil, essa parte vermelha, né? É a porção mais oriental do Brasil, ou seja, mais próxima do leste, tá? Então temos aí a região que está ao norte e ao leste, daí o nome Nordeste, dentro das coordenadas geográficas, dentro dos parâmetros da Rosa dos Ventos, que vocês já estudaram lá no 6º ano, tá bom? Então, região Nordeste do Brasil, tá? Extensão aí de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, sendo o terceiro maior complexo do Brasil, ocupando 18,2% das áreas do país. Tá? O território nordestino limita-se com as regiões Norte a Oeste, Centro-Oeste a Sudoeste, Sudeste a Sul, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico ao Norte e Leste. Tá certo, gente? Então tá aí para vocês essa apresentaçãozinha de região Nordeste do Brasil. Nós estamos aí agora com um mapinha mais detalhado, né? Só com a região Nordeste, um pouco maior, né? Para ter um pouco mais de detalhes, tá? Então tá aí o texto. Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, a população nordestina totalizava pouco mais aí de 53 milhões de habitantes, abrigando cerca de 28% da população residente no Brasil. Tá? A densidade demográfica de 34 habitantes por quilômetro quadrado, crescimento demográfico de 1,3% ao ano e população urbana é a maioria, né? Cerca de 73% da população do Nordeste vive nas cidades, tá? Dessa forma, uma conta bem simples, né? 27% da população nordestina vive no espaço rural, tá certo? O estado da Bahia é o mais populoso, com 14 milhões de habitantes, e Sergipe possui a menor concentração populacional da região, né? Cerca de 2 milhões de habitantes, tá certo? Então tá aí o mapinha, né? Mostrando aí os estados e as capitais. São Luís, a capital do Maranhão, Teresina, capital do Piauí, Salvador, capital da Bahia, Aracaju, capital do Sergipe, Maceió, capital de Alagoas, Recife, capital de Pernambuco, João Pessoa, capital da Paraíba, Natal, Rio Grande do Norte e Fortaleza, capital do Ceará. Tá certo? Então, é bom que vocês dominem também, além dos nomes dos estados, né, as suas capitais e as siglas também, né? Maranhão MA, né, Piauí PI, Bahia BA, né, Sergipe SE, Alagoas AL, Pernambuco PE, Paraíba PB, tá? Muito cuidado, tá? PA é Pará, tá bom? E Ceará CE e Rio Grande do Norte RR, tá bom? Então, bom lembrar também, além das capitais, lembrar das siglas dos estados. Pessoal, olha só, nós vamos estudar também esse mapa aí das sub-regiões do Nordeste. Então, o Nordeste apresenta características físicas e socioeconômicas que variam de acordo com a região, o fato que criou as sub-regiões do Nordeste. Então, você tem regiões dentro da região, daí chamá-las de sub-regiões. Tá? Então, o Nordeste ele apresenta 4 sub-regiões. Tá? Então, você tem aí o número 1, meio norte, né, de dentro para fora, indo para o litoral, né? O sertão
o 2, né? Essa parte aí marrom escura, tá? Meio cor de argila, né? A parte lilás aí, número 3, o agreste, e a parte amarela, nós temos aí a zona da mata, tá certo? Então, nós vamos estudar uma por uma dessas sub-regiões mais adiante, tá? Hoje ainda a gente começa a estudar a sub-região da zona da mata e depois o agreste, tá certo? Olha aí, pessoal, uma característica marcante, né? A economia nordestina está em constante processo de desenvolvimento, né? Então, dentro daquele contexto de desconcentração industrial, né? No início da industrialização brasileira, nós tínhamos uma concentração focada na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, né? De uns 40, 30 anos para cá, houve um processo chamado reorganização geográfica seletiva da indústria, ou também chamado de deseconomia de escala, ou simplesmente desconcentração industrial. Tá? E nesse processo de desconcentração industrial, o Nordeste passou a ser uma das regiões que recebeu grande atividade industrial. Tá? Então, olha como o texto fala aí. Ó. A região vem recebendo várias indústrias. Um dos motivos é a concessão de benefícios fiscais com as isenções, né, de impostos, tá? Ou reduções nos impostos, né? Isentar significa que você não precisa pagar. Reduzir significa que você precisa pagar menos. Tá? Então, tudo isso é vantagem para o empresário. Doação de terrenos, etc. Além da mão de obra mais barata, né? Quando você tem uma taxa de desemprego muito alta, tá? A tendência é que as pessoas aceitem trabalhar por menores salários. Tá? Claro que respeitando aquele mínimo jurídico legal lá que a gente chama de salário mínimo. Né? A pessoa não pode, por uma jornada de 44 horas semanais, receber menos que o salário mínimo, como o próprio nome diz, salário mínimo. Menos do que isso ninguém pode receber. Tá certo? Um dos exemplos foi a implantação da Ford lá em Camaçari, na Bahia, diversas empresas têxteis no Ceará. Então eu coloquei duas fotografias aí, ambas do mesmo contexto, tá? Uma aérea, né, da parte de fora aí da fábrica da Ford, tá? E a outra da linha de montagem lá. Eles montam lá o EcoSport e o Ford Ka, tá certo? Então o Nordeste está se industrializando, né, por esses fatores aí que eu vos apresentei. Olha aí, pessoal, além da industrialização, tá, nós temos um elemento para a economia do Nordeste que é a exploração de petróleo, tá? A região é a segunda produtora de petróleo do país e a maior na extração de petróleo em terra, tá? Porque você pode extrair o petróleo da parte continental ou da parte oceânica. Então, da parte continental, tá, é a maior extratora de petróleo em terra aqui dentro do Brasil, tá bom? Possui também um dos principais polos petroquímicos do Brasil, de Camaçari, na Bahia, que fica no mesmo município da fotografia do slide anterior, lá onde tem a fábrica da Ford, da EcoSport e do Ford Ka. Pessoal, outra característica importantíssima aí sobre todas as regiões brasileiras, né? E aqui a gente vai estar falando disso dentro da região Nordeste, é a questão da produção de alimentos e matérias-primas. E aí a gente começa falando da agricultura e da pecuária, né? São extremamente prejudicadas com a irregularidade das chuvas. Tá? Destacam-se nesse setor a criação de caprinos, né, ou cabras, em razão de fácil adaptação do animal ao clima. Então tem aí na fotografia, né, a criaçãozinha de cabras, é um animal mais resistente a esses rigores aí do clima, né, semiárido do sertão nordestino e de outras partes do Nordeste. Tá? A cana-de-açúcar, falando aqui da agricultura, é um produto agrícola que se destaca com as lavouras irrigadas de frutas tropicais, que vem crescendo em importância na produção nacional. Tá? Vocês vão ver depois, a gente vai comentar aí na aula ao vivo, sobre a fruticultura do sertão. Tá? O sertão nordestino está começando a se destacar na produção de uvas, por exemplo. Tá? O solo é rico em nutrientes, né? A quantidade e a intensidade de sol ao longo do ano é muito boa. Tá? Então, se você tiver um sistema de irrigação adequado, tá? Isso aí vai facilitar a produção, por exemplo, de uvas e outras frutas. Tá? Então,
nós estamos começando a ter um grande desenvolvimento da fruticultura no sertão com uso de irrigação. Tá? O Nordeste apresenta também significativa criação comercial de camarão, concentrando 97% da produção nacional desse crustáceo aí, né, desse fruto do mar. Tá certo, gente? Então, olha a importância da região Nordeste aí em relação à agropecuária também. Olha aí, pessoal, turismo, né? Turismo é de fundamental importância na economia. O grande número de cidades litorâneas com belas praias atrai milhões de turistas anualmente. Olha esse mosaico aí que eu peguei para vocês, né? Dá até vontade de viajar, né, gente? Olha que beleza, né? Só imagem bela aí do litoral nordestino, tá? Em algumas cidades ali, se não me falha a memória. Até pelos tambores ali, parece o Olodum, parece Salvador, né? E as pessoas visitando aí as praias, né? Belas imagens, uma sensação muito boa. Tá? Então, tudo isso aí, essas belezas naturais, se bem exploradas, né? Elas podem gerar impostos pagos pelos serviços prestados, né? Elas podem gerar emprego, podem gerar o próprio lazer que as pessoas buscam, tá? Na hotelaria, né? No comércio, tá? Nas casas de shows aí no litoral que os turistas costumam frequentar, tá bom? Então, o turismo, ele é importantíssimo para a geração de riqueza também na região Nordeste, tá? Conforme dado do Instituto Brasileiro do Turismo de 2009, capitais nordestinas como Salvador, na Bahia, Fortaleza, Ceará, Recife, Pernambuco e Natal, Rio Grande do Norte, estão entre as cidades brasileiras que mais recebem turistas estrangeiros. Então, a galera vem trazer o dólar para cá, tá? O euro para cá, né? A participação do Nordeste para o Produto Interno Bruto, o PIB, né, é de 13,1%. Tá? Então, o PIB, para quem não sabe ainda, é o conjunto das riquezas produzidas por um país ao longo de um ano. Tá? Então, de toda a riqueza que o Brasil produz ao longo de um ano, 13% é o Nordeste que produz. É muita coisa. Tá bom, gente? Eu terminei o slide anterior falando que 13% é muita coisa, né, do total. Realmente, para um país dividido em 5 regiões, dá para a gente avaliar que o Nordeste, diante das suas potencialidades, ele poderia produzir mais riqueza. Né? E quando você produz mais riqueza, você tira mais pessoas da pobreza. Né? Se essa riqueza for bem estruturada, for bem distribuída, eu não estou falando aqui numa vertente de distribuir riqueza para as pessoas, mas de dar oportunidade para que as pessoas saiam da pobreza, né? Ter um emprego, ter a sua dignidade, ter o seu trabalho, sua mão de obra qualificada, tá? O seu ensino, né? E aí, veja, a região Nordeste, gente, ela apresenta vários problemas de ordem socioeconômica. Os estados nordestinos ocupam as últimas colocações no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. Tá, gente? O IDH, para quem não sabe, é um indicador que é um número que varia de 0 a 1, tá? E esse IDH, ele leva em consideração a expectativa de vida, quantos anos as pessoas vivem em média em cada lugar. Ele leva em consideração o nível de escolarização, tá? E alfabetização das pessoas, tá? E leva em consideração quanto as pessoas ganham em média, o que nós chamamos de renda per capita, ou renda por cabeça, renda por pessoa. Tá? Então chegamos a esse valor de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor a situação. Quanto mais perto de 0, pior a situação. Tá? Então, o Nordeste ele apresenta as últimas colocações no ranking do IDH brasileiro. Tá? A taxa de mortalidade infantil é a maior do país, 33,2 óbitos a cada 1.000 nascidos. Né? Cerca de 55% das residências não possuem saneamento ambiental. Olha que problema, gente. Né? Então, você não tem um tratamento de esgoto, por exemplo, não tem recebimento de água tratada. Tá? Isso é um problema para a saúde e é um problema geral para as pessoas. Tá bom? A expectativa de vida do nordestino é a menor do Brasil, tá? Em torno de 70 anos. Tá bom, gente? Então, coloquei essa imagem aí, né, da jovem senhora aí carregando uma lata, provavelmente com água na cabeça, equilibrando, é uma cena muito comum no Nordeste, e uma criança aí bem pequena, né? Ali naquela região ali do semiárido, dá para perceber aí a sequidão
da paisagem, embora haja nuvens ali mostrando uma possibilidade de chuva, né? São regiões bem sofridas aí pela condição climática, né? E a gente vai ver também, gente, que o maior problema do sertão nordestino não é necessariamente a falta de chuvas, mas sim um uso inadequado das verbas públicas. Tem muita corrupção no Brasil inteiro, tá? E tem muita corrupção nessas áreas aí do Nordeste. Então, muitos políticos corruptos se aproveitam dessa situação, tá? Para furtar ali, roubar o dinheiro do povo, né? E não fazer as estruturas necessárias para o bem-estar da população. Claro que não é inteligente generalizar, tá? Eu não recomendo que ninguém generalize, tá? Existem políticos honestos, mas, infelizmente, existem os políticos corruptos que estão aí para estragar a coisa toda. Tá bom, gente? Então, tá aí um panorama sobre a região Nordeste. Então, como eu falei para vocês, a gente começa falando aí, dentre aquelas 4 sub-regiões que a gente falou anteriormente, está aí novamente outro mapa das sub-regiões, né? Agora partindo do litoral para o interior, você tem a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte, tá? Vamos estudar de forma mais detalhada e eu vou passar um resumão para vocês na aula ao vivo com as principais características dessas sub-regiões, tá bom? Então tá aí, ó, a zona da mata, essa mesorregião, né? Essa meia região ou sub-região, caracteriza-se por ter a maior densidade demográfica de todo o Nordeste, além de ser também a mais industrializada e urbanizada. Então, onde é que você tem as maiores concentrações humanas no Nordeste? Exatamente nessa faixa verde aí do mapa, chamada de Zona da Mata. Por quê? É ali que estão as atividades do turismo, é ali que estão as atividades portuárias, é ali que está a maior concentração da atividade industrial no Nordeste, tá? Então, é lá que o dinheiro circula, é para lá que a maioria das pessoas muda-se para morar, né? Então, você vai ter uma grande concentração populacional nessa sub-região e a gente vai ver que nas outras nós vamos ter concentrações menores, tá bom, gente? Então, olha aí, ó. Olha o texto explicando. Tal concentração deve ser ao fato de, no início da colonização brasileira, ter ocorrido nessa área. Essa é uma das características também. Nessa região, localizam as principais metrópoles do Nordeste, Salvador e Recife. Tá joia, gente? Vamos para frente, então. Olha aí, pessoal, mais uma paisagem com cara de férias, né? A gente teve férias aí no meio do ano, mas acho que a maioria das pessoas não viajou, né, por conta desse momento aí de pandemia, que se Deus quiser a gente vai vencer essa parte aí também, tá? E olha aí, ó, Zona da Mata, né? Olha que coisa mais bela, né? A praia, aquela paisagem gostosa de se ver, né? Dá uma tranquilidade olhar para esse mar aí, tá? Então vamos lá, gente. Em toda a região, belas praias atraem turistas, tanto do Brasil quanto do exterior, tornando o turismo uma importante fonte de atividade. No entanto, o maior desenvolvimento da Zona da Mata, em detrimento das demais regiões do Nordeste, resulta da migração do interior, sobretudo do sertão, para os grandes centros, em busca de melhores condições de trabalho, o que na maioria das vezes não acontece. A gente falou disso no slide anterior, né? Então, as pessoas elas estão em busca dos locais com mais riqueza. Então, elas saem de determinado lugar para o local que apresenta maiores riquezas, tá? E qual é o problema, né? Se você migra para um lugar em busca de melhores condições de vida para vender sua força de trabalho, se você não tem uma capacitação técnica, se você não está de forma adequada a oferecer essa tua força de trabalho, se você não conseguir um emprego, infelizmente você não vai conseguir se adequar a esse novo lugar e aí vai acabar realizando aquela chamada migração de retorno, né? Quando as pessoas vão para determinado lugar em busca de melhores condições de vida e não conseguem, tá? Mas esse é o lado triste da história. O lado bom da história é que sim, muitas pessoas que migram para essas áreas conseguem se fixar, tá? Infelizmente não é a maioria, mas tem um número grandioso de pessoas que conseguem melhorar de vida indo para esses lugares. É aquela velha situação também de pessoas migrando dos países subdesenvolvidos para países mais desenvolvidos. A pessoa sai do Brasil e vai morar lá no Canadá, frio, né, e tudo, mas é um país desenvolvido, oferece boas remunerações,
né? Então, se a pessoa vai para lá com um domínio de língua, vai com uma certa capacitação, ela talvez vai ter chance de se adaptar àquela nova realidade e ter ali, talvez, sim, melhores condições de vida, pelo menos do ponto de vista econômico. Eu falo por isso porque o frio do Canadá não é para todos, né? Tem gente que não se adapta àquela realidade. Mas, interessante aí também uma comparação entre migrações internas de um país e migrações externas, né? De um país para outro. Tá joia, gente? Falando ainda da Zona da Mata, né? Olha a imagem aí, tá, gente? A colheita do cacau, né? Para quem não sabe, essa aí é a principal matéria-prima do chocolate, que a gente tanto gosta, né? Lembrando que geralmente a gente não come o chocolate com bom percentual de cacau, né? Aquele chocolate gostosinho que a gente compra ali da Garoto, né? Aqueles chocolates mais populares e tal, que eu adoro também, acho que vocês gostam também. Aquilo ali, na verdade, é uma bombinha de um pouquinho de cacau, né? Muito leite e muito açúcar. Aí fica gostoso mesmo, tá? Geralmente os chocolates que têm maior concentração de cacau são mais amargos, tá? Então eu até brinco falando, né? Ninguém gosta de chocolate, a gente gosta, na verdade, de açúcar, tá? Mas brincadeiras à parte, tá aí, ó, a matéria-prima do chocolate, né? Então, tá aí o texto. A economia da Zona da Mata pode ser classificada em 3 núcleos: o núcleo do sul da Bahia, o núcleo do recôncavo baiano e o núcleo do litoral açucareiro. Tá? O núcleo do sul da Bahia, nele predomina o cultivo do cacau em grandes propriedades monocultoras. Monocultora é aquela fazenda que só produz um gênero agrícola. Então, fazenda monocultora de cacau só faz cacau e mais nada. Tá? As principais cidades são Itabuna e Ilhéus. Tá bom? Muito bonito lá essas fazendas aí, já visitei em Ilhéus, tá? Muito bonito ali aquela região, tá? Cadê? Recôncavo Baiano, extração de petróleo e indústrias petroquímicas. A principal cidade é Salvador, né? Aquela área ali também do polo petroquímico de Camaçari, que a gente viu mais cedo aí nos itens, né? Nos slides, também é dessa área do Recôncavo Baiano, tá? E o litoral açucareiro, né? Que é um outro núcleo aí da economia da Zona da Mata, tá? Então, a principal atividade do litoral açucareiro é a produção de cana-de-açúcar em grandes propriedades, engenhos e usinas. A principal cidade é Recife, mas o litoral açucareiro estende do Rio Grande do Norte até a Bahia, com maior ênfase nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Lembrando que cana-de-açúcar, né, foi uma das primeiras atividades aí relacionadas à agricultura desde a chegada dos colonizadores europeus. Tá? Lá no século XVI nós tivemos aí grandes fazendas, né, produzindo cana-de-açúcar no litoral do Nordeste. Tá certo, gente? Já entrando aí na segunda sub-região, então, da região Nordeste, tá, nós temos o agreste brasileiro, né? Então, é uma sub-região nordestina localizada entre a Zona da Mata e o Sertão. Então, por esse motivo, é uma região que está entre o Sertão e o litoral do Nordeste. Por isso, é uma zona de transição, tá? Ou faixa de transição. Não é tão quente e seco como o Sertão e nem tão úmido como a Zona da Mata. Então, essas faixas de transição são áreas que estão entre um domínio e outro, tá? E elas misturam as características desses dois domínios, tá? Então, essa é a cara do agreste, tá? É uma fotografia, né, mostrando um pouquinho da paisagem do agreste. Olha aí, gente. Então, continuando a falar do agreste, olha o mapinha de novo, né? Então, entre a Zona da Mata e o Sertão, você tem essa faixinha branca aí, com a setinha lá escrito agreste, tá? Então, o relevo do agreste reúne regiões de planaltos, com destaque para o Planalto da Borborema, tá? A gente vai ver que o Planalto da Borborema, ele cumpre função especial ali no clima semiárido do sertão nordestino, porque ele dificulta a passagem da umidade oceânica para dentro do Nordeste, tá? Então, nós vamos ver que ele é uma das causas do clima semiárido no sertão nordestino, tá bom? A vegetação é marcada pelo bioma da Caatinga, né, que em Tupi-Guarani significa mata branca ou terra branca, né? Só uma curiosidade, Taguatinga significa ave branca, tá bom? Então, a vegetação marcada pela Caatinga e presença de vegetação caducifólia,
né, caducas, né, folhas caducas, folhas que caem, olha lá, perdem suas folhas em alguns períodos, né? Cactos, bromélias, algumas leguminosas e arbustos com galhos retorcidos são característicos do local. É uma região muito seca, com alguns locais de maior umidade. A leste, o clima é mais úmido porque está mais próximo da zona da mata. A oeste, o clima vai ser um pouco mais seco porque está perto do sertão. Tá joia? Então é uma misturinha das duas sub-regiões à sua volta, zona da mata e sertão, margeando ali o agreste. Pessoal, então chegamos ao fim do nosso bate-papo aí, tá? Aulinha bem bacana, bem direto ao ponto. Espero que tenham gostado, tá? Quem assistiu essa aula aí, avise para os colegas, olha, gente, vamos assistir as aulas do YouTube, tá? Que o professor Michel está colocando, porque essa aula, ela vai te ajudar muito aí a responder as questões que virão aí nos testes, né? Nos formulários que a gente vai fazer, tá? E para treinar, tá? Eu peço que vocês leiam esses dois percursos aí iniciais de Nordeste, tá? E façam as questões 1 a 9 das páginas 162 e 163. Tá joia, galera? Fiquem com Deus, boa semana aí e ótimos estudos para vocês. Valeu, tchau!